E aí, pessoal, curtiram o primeiro conteúdo aqui da noite? Eu adorei, acho que é um assunto super relevante. E agora a gente já parte para um painel de peso mesmo, convidados especiais aqui. E a gente vai falar de um tema extremamente importante para o momento, o projeto de redução do custo Brasil e os impactos na saúde. E quem vai conduzir o painel e vai nos contar quem está aqui, né, quem vai fazer a moderação e também falar dos convidados é o Dirceu Barbano, diretor científico do Sindiosp, que eu gostaria de convidar aqui, recebê-lo, da boa tarde. Seja bem-vindo, Dirceu. Juliana, é um prazer estar aqui. A parceria do Sindiosp com a Hospitalar é muito longa e o sindicato tem um propósito sempre de estar próximo à sociedade, discutindo os temas que são importantes e próximo também, claro, aos associados e representados do sindicato. E esse é um tema de muito interesse para a área da saúde, o custo do setor, os impactos que eles em momentos como esse que nós vivemos, e claro que quando há esforços vindos das instituições e dos governos em tratar de maneira definitiva, ou pelo menos que consiga fazer avançar essa questão do custo do país, há um interesse imenso por parte das instituições representadas pelo sindicato. Muito bacana, muito feliz de ter esse assunto sendo tratado aqui. Não vou tomar seu tempo, só vou pedir para o pessoal da audiência participar no chat, enviar as perguntas, que eu vou mandar todas para o Dirceu aqui, e ele vai tentar ler e responder todas até o final aqui do painel. Dirceu, é com você, apresente os convidados da noite e já pode começar, tá bom? Sim, e nós vamos fazer uma apresentação também bem sucinta. Nós convidamos o Jorge Lima, que é secretário de uma das secretarias especiais do Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Produtividade, de Emprego e Competitividade, justamente para apresentar esse programa que vem sendo não só desenvolvido, mas implementado no âmbito do governo federal, e que abriga também iniciativas que têm foco na área da saúde. Então, o secretário Jorge Lima, a quem eu gostaria de agradecer em nome do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo a presença, a disponibilidade por vir debater esse tema conosco. Ele vai nos brindar aí com uma explicação e uma fala sobre esse programa e essas ações do governo. E depois, na sequência, nós vamos ouvir o Torelli, que é CEO do HCOR, e que vai nos contextualizar, a partir das observações feitas pelo secretário, o que significa essa questão do custo da saúde, o que vem sendo, e buscar, claro, contribuir com o debate no sentido de oferecer também ao secretário Jorge Lima um panorama de uma pessoa que está dentro do setor. Depois disso, a ideia é trocarmos aqui algumas questões e acolher as questões que, porventura, venham do público também. Então, eu gostaria já de pronto de passar a palavra ao secretário Jorge Lima. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado pelo convite, Dirceu, prazer, estar com você. Primeiramente, eu não sou do setor público, eu estou no setor público. Eu venho de uma carreira executiva, tenho 25 anos presidente de empresas, passei por Johnson Seco, Johnson Controls, Cushman Wakefield, passei por ISS, BRF, lá na América Latina. Então, o que me trouxe ao governo foi um convite do Carlos da Costa, onde eu tinha, a minha vida inteira, eu passei reclamando do custo do Brasil, praticamente 25 anos como presidente de grandes empresas, mas desde que eu formei, eu reclamo do custo do Brasil. Então, eu vim para justamente trabalhar esse projeto. E é um projeto que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de entender. Isso faz uma primeira observação, que quando eu cheguei no governo, né, eu vi o tanto que eu era ignorante de governo. E é mais interessante que eu descobri que o setor produtivo não conhece o governo não conhece o setor produtivo. Então, muitas vezes, a nossa conversa é de surdo, cego e mudo. Essa é a realidade. Porque as pessoas não conhecem o governo.
Então, às vezes as pessoas falam assim, tire um EPI de algum lugar. Não tem uma lei que diz, se eu tirar um EPI de um lugar, eu tenho que compensar. Isso é lei. Não basta tirar. Então, se eu tenho que tirar de alguém. Então, tem muita coisa que eu mesmo, fora do governo, eu não tinha uma visão da complexidade que é isso aqui. Porém, havia e há uma grande... Há um outro problema que nós temos, também é que o Brasil ele começa a eleição, no dia seguinte começa outra, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente, é a coisa mais maluca do mundo. Ainda tem uma vertente que diz o seguinte, não vamos melhorar muito a economia, não, porque se a economia for muito bem, o cara é reeleito. Então, nós temos aí algumas dificuldades, e uma da primeira coisa, quer dizer, foi o custo Brasil. O custo Brasil ele é uma batalha de uns 40 anos, liderada pelo Jorge Gerdau, do Movimento Brasil Competitivo. Ele vem batendo nessa tecla há uns 40 anos. Comigo tem 25. No período que eu fui presidente de empresa até agora, antes de vir para cá também, eu presidente de uma holding, e eu escuto isso do Jorge há 40 anos, 25, 30 anos, entendeu? E aí o que acontece? Ele, em final de 2000, meados de 2019 para 2019, junto com o Carlos da Costa, aqui do governo, eles, junto a algumas associações, contrataram uma consultoria que viu que a gente joga 1,5 trilhões por ano no lixo. Qualquer país mediano da OCDE que você pegar, é isso aí. Nós estamos nesse patamar. E esse estudo, ele abriu uma mandala, tá, que tem 12 itens, passa por infra, passa por segurança jurídica, passa por abrir e fechar negócio, desburocratização, passa por honrar tributos, passa por simplificar tributos. Então, ele é um conjunto de ações para cada um desses pilares. Eles detectaram quanto que ele influenciava e a partir dali que nós começamos a trabalhar. A primeira coisa era trazer o setor produtivo para dentro. Depois desse 1 ano e meio que eu estou aqui, eu sempre falo o seguinte, não tem jeito de mudar o Brasil sem que a gente trabalhe num triângulo equilátero. Desculpa, eu sou engenheiro, eu acho que tem 2 engenheiros no Ministério da Economia, eu sou um deles. Então nós somos de teses. E na tese não tem como nós não usarmos um triângulo equilátero onde está vocês, setor produtivo, que hoje eu estou no público, o executivo, onde eu estou, e o Congresso. Impossível. Até porque desse 1,5 trilhão, ele tem mais ou menos entre 900 bi a 1 trilhão e vai passar pelo Congresso. Invariavelmente vai passar no Congresso. Não tem como. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós falamos assim, setor produtivo, vamos participar. Aí convocamos associações, convocamos federações, confederações, grupos empresariais, recebemos mais ou menos 1.000 proposições, 500 oriundas do mercado do setor produtivo, e as demais já eram que estavam dentro do governo, dentro da linha do programa que nós temos de governo, do presidente Bolsonaro, do próprio ministro Paulo Guedes. E aí nós começamos a trabalhar, fomos condensando, dividimos em três áreas. A primeira é aquilo que a gente chama de infralegal, coisas que dependem do governo, não passa pelo Congresso. E montamos uma série de projetos acordados com o Ministério da Economia, acordado com a Presidência da República através da Casa Civil, acordado com o Presidente da Câmara, acordado com o Presidente do Senado, onde nós colocamos, entramos com 22, depois entramos com mais 2, entramos com 24. Desses 24 projetos, 9 já foram votados, tem 15 a ser votados lá ainda. E depois a gente tem mais aí uns 6 ou 7 que devem entrar à medida que for, né? Vamos dizer, escoando esses que nós colocamos. E um terceiro pilar, que são as chamadas reformas estruturantes. O Brasil ele precisa trabalhar a reforma estruturante. E a questão do setor produtivo participar, nós temos uma confusão, e eu também faço parte dessa confusão antes de vir para cá, que é o lobby. O lobby é de direito em qualquer país desenvolvido no mundo. Uma das empresas que eu fui presidente, eu tinha escritório em 110 países. Eu conheço bem o que eu estou falando com o senhor. O Brasil é um dos poucos países que acha que, como nós tivemos lobbies nefastos durante anos, nós falamos, afasta do setor. Eu até brinco isso. Né? Você vê alguns compliances hoje são extremamente duros, tirando o executivo da ponta do governo. Não pode. Você tem que ter regras claras. Defendo o compliance duríssimo, mas não pode tirar o executivo de perto. Porque o lobby é de direito. Tanto que nós estamos com o PL dentro do Congresso para legalizar o lobby. Porque ele é assim não nos Estados Unidos, ele é assim na Alemanha, ele é assim na Finlândia. É a Finlândia, ele é. É de direito o setor produtivo defender os seus interesses. Até porque nós temos uma outra inversão muito forte no país. Sabe? Não é o setor produtivo que trabalha para o Estado. É o Estado que trabalha para o setor produtivo.
E quem emprega, quem gera renda, quem gera o desenvolvimento de um país é o setor produtivo, não é o setor público. Isso tem que ficar muito claro nessa relação. Então, nós defendemos bastante que o setor produtivo seja extremamente atuante junto ao Executivo e junto ao Congresso. Temos um Congresso que tem que se demonstrado bastante reformista. Minha preocupação agora é linha de tempo, da gente não antecipar o processo eleitoral e aí vai começar um jogo político que vai travar uma economia de Estado. A economia tem que ser de Estado e não de governo. E nós temos uma sorte de ter um governo liderado pelo presidente Bolsonaro, liderado pelo ministro Paulo Guedes, pelo caso da Costa, que quer fazer essas reformas estruturantes. Né? E o Custo Brasil, ele é um conjunto de ações. Ele não é específico para a saúde, ele não é específico para a indústria. Outro dia eu escutei uma reportagem absurda. Não, para abrir um mercado, tem que se fazer a abertura de mercado da indústria, tem que fazer o Custo Brasil. Eu sou o maior defensor disso. Tem que abrir mesmo com o Custo Brasil. Mas tem um spin-off dos programas aí, não são todos. Porque o Brasil ele tem uma característica que 80% dos impostos quem paga é a indústria. Mas o comércio e serviço emprega os outros 70%, 80%. Então nós precisamos ter esse arcabouço de um programa que afete as duas pontas. Senão o Brasil não anda. Por isso que a mandala passa por segurança jurídica, passa por crédito. Eu chego e falo assim, o cara abriu, no Brasil abre 10 empresas, fecha 9. Fecha 9 porque não tem crédito também. Muito das quebras das empresas é falta de crédito no país. Entendeu? Então nós temos que atacar isso, como nós fizemos um programa permanente, né? E outras atividades, outras medidas. O Banco Central fez o PIC, que é uma revolução. Então, você precisa trabalhar o estruturante, depois você faz um spin-off e começa a trabalhar o setorial. Mas primeiro nós temos que fazer o arcabouço. Desses projetos que estão lá, desses 15, tem reforma tributária, tem reforma administrativa, tem direito minerário, e é uma visão do Brasil inteiro. Então, o terceiro pilar nosso, ele passa por estruturações, um deles, inclusive, é a saúde. Eu comento daqui a pouco. Porém, se nós não fizermos esse arcabouço, nós não andamos. E qual que é o problema do Custo Brasil? Até agora, nós fizemos 380 bi nesse 1 ano e meio. Tem no Congresso 420, o que nos levaria a dezembro a 800 bi. Mais o infralegal, que é aquilo que está dentro do governo, que está programado até março, nós chegaríamos em março em 1 trilhão. Qual é o problema? O Custo Brasil, nós temos que falar potencial redução do Custo Brasil. Porque tem medidas que, se eu fizer hoje, o impacto é amanhã. Por exemplo, o Bruno Bianco, quando estava à frente da Secretaria do Trabalho, ele mexeu no ANR do Agrícola, que gerou 4 bi de economia para o setor no dia seguinte. Mas quando eu falo lei de saneamento, a curva dela, o ápice para ela chegar ao máximo, são 10 anos. Lei do gás, 7 anos. O marco elétrico, junto com o marco com a privatização da Eletrobras, que reduz 35% do custo de energia, ele é ao longo de 5 a 7 anos. O problema é que se nós não começarmos agora, nós estamos perdendo sempre 10 anos para frente. Para o ápice, nós podemos perder até 10 anos. Por isso a necessidade e a velocidade de tratar a economia com a economia de Estado, e não de governo. Não interessa se você é direita ou se você é esquerda, nós estamos olhando a economia. Paralelo a isso, nós temos que lembrar que nós descobrimos com o auxílio emergencial que nós temos 36 a 38 milhões de informais nesse país. 33 milhões de carteiras assinadas, 70% com menos de 5 salários. 9 milhões acima da pobreza, muito deles no Norte e Nordeste. Hein? Então, nós temos que destravar o Brasil, tirar o setor, o Estado do cangote do empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande. Daí fazer para projetos estruturantes. Sem os projetos estruturantes, nós também não vamos chegar, que são os outros estruturantes. Exemplo, saúde. Basicamente, nós temos todo um processo de saúde. Até onde vai o Estado na saúde? Qual é a capacidade do Estado nosso, entendeu? Até que ponto ele vai, até que ponto que ele para? Porque você não vai dizer, não, a função do Estado é a saúde completa. Tenho dúvidas. Minhas pessoais, eu tenho dúvidas. Eu acho que você tem que ser bom naquilo que você tem capacidade de ser bom. E com aquela grana que tem capacidade de fazer. Então você precisa ter esse arcabouço. Lei trabalhista, nós vamos ter que revisar a lei trabalhista em algum momento, gente. Não tem como não passar por isso. Nós vamos ter que ver toda essa questão de desburocratização. Hoje você gasta quase 1.600 horas para fazer área tributária no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos quase o campeão mundial de produtividade baixa disso. Então tem que se fazer uma reforma tributária. É lógico que ela é complexa, é lógico que um setor perde, outro ganha, você volta, você discute, mas é democrático agora. O setor produtivo tem que participar. Sem participar não dá.
Porque é muito difícil. 5 presidentes tentaram fazer reforma administrativa e não fizeram. Por isso mesmo, porque ela é complexa, alguém perde, alguém ganha, aí você tem que fazer o equilíbrio todo. Porque você tem um orçamento galgado nisso. A reforma administrativa, ela é inquestionável. E essa reforma administrativa não é, como todo mundo fala, prejudicar o funcionário público. Não, pelo contrário. Eu tenho funcionários comigo aqui que iriam comigo se eu voltar, quando eu voltar ao setor produtivo, em breve. Eu diria que tem pessoas aqui que poderiam ser vice-presidente e diretoras comigo, tranquilamente. Mas eles entram com salário alto e achata ele em cima, o que faz com que não tenha uma avaliação de performance. Fora isso, tem regras malucas de não demissão, de coisas que é absurdo. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da infraestrutura, se não me engano, é 8 bi. Nós gastamos 8 bi por ano de profissões que não existem mais. Assessorista, operador de telex, telefax, não existe mais isso. E eles estão aqui, gasta-se 8 bi, o mesmo que foi o orçamento de uma infraestrutura, que é das áreas mais importantes do governo para desburocratização, para crescimento, para desenvolvimento. Então você precisa pegar agora, fazer projetos. Nós estamos com um projeto na construção específico, estamos com um projeto no turismo, estamos com um projeto na saúde. Nós temos que olhar primeiro o todo, depois o setorial e o regionais. Um dos maiores erros que nós cometemos, das 10 empresas que eu fui presidente, 5 eu tinha operação do Acre ao Rio Grande do Sul. Mas eu sempre olhei para o meu umbigo, né? Óbvio, eu ia no estado para olhar o meu negócio. Eu nunca tive olhar de política pública. Aí você vai no Acre, você fala assim, qual é a solução do Acre? Uma floresta conservada a 86%, baixa diversidade, não tem água, tá? Um estado com dificuldade tremenda de ligação por estradas para o resto do país. Então nós vamos deixar o estado pobre? O solo também não é rico demais, ele é muito mais pecuária do que agro. A solução deles é uma ZPE exportar pelo Pacífico. Você vai em Roraima, 20%, 30% ligado nas terras indígenas. Precisamos fazer MP de terras indígenas para que eles decidam se pode explorar ou não a área deles. Essa decisão é deles, a área é deles. Precisamos também olhar que a solução para Roraima também, devido a todo o problema de logística do Brasil, talvez seria uma ZPE também exportando o Caribe, passando por Georgetown e indo para lá. Então nós não temos 27 estados, nós temos 27 países. Outro dia eu estava no Rio Grande do Norte, eu sabia lá que o Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de melão do Brasil, só que ele não tem um porto de capacidade de exportação. Depende do Ceará. Por quê? Porque nós fazemos política pública achando que o Brasil desse tamanho é fácil. Não! Nós temos que chegar que cada estado é um estado. Mano, quando a gente fala em modelos logísticos, por isso que é necessário aprovar a BR do Mar, é um dos projetos que tem do governo, que é justamente você aumentar a capacidade de transporte de carga pelo mar. Por quê? Porque nós temos um modal extremamente rodoviário, mas com pouca ligação. O marco da ferrovia é importante para a gente investir em ferrovia. O marco elétrico é importante para baixar o custo de energia, dar garantia ao investidor, deixar o investidor chegar e colocar o dinheiro dele. Com segurança. A segurança jurídica é difícil no Brasil, você muda a regra toda hora. Então, só através de leis e marcos é que nós vamos conseguir fazer esse movimento. Então, não adianta achar que nós vamos resolver o Brasil com simplesmente, vamos dizer, com ações pontuais. Nós vamos ficar nessa crise de PIB que a gente já vive há muito tempo, ou manter os 13, 14 milhões de desempregados. Você sobe o CAGED e vem de novo. E essa história que é Brasil de futuro, desculpa, gente. Isso aí eu já escuto quando eu tinha 10 anos. Eu comecei a escutar essa história. Nós temos que falar de Brasil de amanhã. E aí a economia é a economia de Estado. Numa conversa franca, aberta. Vamos ganhar e vamos perder. Nós brincamos muito que todo mundo precisa entender isso. Nós sabemos o que a gente manda para o Congresso, mas não sabemos o que volta. E é democrático isso. Uma casa tem 80, 81, 82 senadores que vão dizer a opinião deles, e a outra casa tem 513 deputados que, por direito, pelo sistema democrático nosso, eles podem não concordar com a visão nossa e mudar, mas não importa. O importante é andar. Pergunta se a reforma da Previdência que a gente fez é o sonho nosso. Não. Talvez daqui a 10 anos nós vamos ter que fazer outro, mas se não tivesse feito, talvez o Brasil não tivesse quebrado. A reforma trabalhista é a reforma dos sonhos nossos? Não. Mas se não tivesse feito a primeira, talvez estivesse muito mais atrasado. Eu sou um defensor natural, convicto, desde que eu formei, que nós temos que desonerar a folha nesse país. Você não consegue ser competitivo, gerar mais emprego, com um custo de folha de 1,7 a 2,7. Depende de como é que você enxerga. Quanto mais a empresa tiver benefício, mais sobe o custo. Eu já fui presidente de empresa que meu custo era 2,7. A gente tinha benefício pra caramba. Mas também já fui presidente com menos benefício, que era no mínimo 1,9. Como nós vamos ser competitivos? Qual país do mundo tem um encargo trabalhista desse? Me fala.
Não temos. Então, desonerar a folha. Agora, qual é o problema? Para desonerar a folha, eu não posso matar a Previdência. É a necessidade de criar um imposto eletrônico. Quando saiu isso no mercado, todo mundo lembrou do raio da CPMF, que estava ligado a uma pancada de corrupção, aí todo mundo tem ódio. Mas é a solução. E outra coisa, um imposto eletrônico, ele tira da informalidade para arrecadação e ajuda a baixar impostos no Brasil, que são aqueles que não pagam, como tráfico, como jogo do bicho, como pirataria. Esses caras não pagam imposto. Esse dinheiro ele transita na economia sem imposto. Você resolve isso também. Aí todo mundo criou na cabeça, parou o projeto, eu agora estou lutando lá junto com uma frente parlamentar que foi montada, que eu estou muito esperançoso, que eles consigam avançar nesse tema, mas não dá. Como é que não passar para uma reforma administrativa quando eu olho a saúde, os hospitais? Como não? Como não discutir a questão de menor aprendiz nesse país? Como não? Então, nós temos que ir avançando. Avançando com reformas estruturantes. Agora, as estruturantes é que são mais problemáticas. Algumas delas vão demorar 10 anos. O turismo no Brasil não tem motivo de ser 7,7% do PIB, quando a média mundial é 10,4%. Se nós elevarmos de 7,7% a 10,4%, nós injetaríamos 225 bilhões na economia, gerando mais 4 milhões de empregos. E resolveria bastante o problema do Nordeste e até mesmo do Amazonas, que a gente faz muito pouca exploração do ecoturismo. Porém, ele é um projeto estruturante. Se cada 4 anos alguém chegar e falar, não, eu não acredito nisso, você começa do zero. Então, essas reformas que nós estamos desenhando são reformas que elas têm que ter uma certa garantia de continuidade, e é via Congresso. Quanto mais aprovar projetos no Congresso, mais difícil de futuros governos mudarem. Uma coisa é mudar portaria e decreto. É fácil. Mudar a lei já é mais complicado. É isso que nós temos que fazer. Então, a velocidade é extremamente importante nesse momento de votar os 15 projetos que estão lá, da gente avançar nos projetos estruturantes. Entende? Nós temos que destravar o país. O Estado não pode continuar tendo essa interferência nas nossas vidas. Entendeu? Eu brinco muito com o empreendedor no Brasil hoje. Eu tinha vontade de colocar um busto nas 5.300 e poucas cidades que nós temos. O cara é heróico para mim. Ser empreendedor no Brasil, o cara é heróico para mim hoje. Eu tenho essa visão muito clara, que tudo é feito para não dar certo. Então, ou nós vamos juntos enfrentar essa batalha, seja aqui ou do lado daí, porque lembre-se do triângulo equilátero, ou, infelizmente, nós vamos continuar reclamando o resto da vida. Agora, é possível fazer? É, porque se não fosse, a gente não tinha atingido o potencial de 380. Nós não chegaríamos, se eles votarem o projeto, a 800 bi em dezembro. Nós não chegaríamos em março a 1 trilhão. Então, é possível fazer. Precisa ter articulação, precisa a gente não envolver a crise institucional nas votações do projeto de Estado, precisa a gente não antecipar a eleição, precisa a gente ter uma agenda Brasil e não pessoal. Se não conseguirmos isso, não vamos avançar. Ou vamos avançar num passo tão lento que aí nós vamos voltar a discutir isso lá para março, abril de 2023. Lembre os senhores que temos eleição em 2022, assume em janeiro de 2023. Mesmo, qualquer que for a decisão, todo mundo espera que seja atual, mas se não for, é de direito democrático, né? A gente não controla isso. Porém, qualquer um tem um tempo de inércia para o outro governo. Então, nós podemos perder a oportunidade de fazer agora, por estar antecipando a eleição, ou estar entrando numa crise institucional, misturando com a economia, e levar o nosso sonho para daqui mais 1 ano e 3 meses. Lembrando que muitos dos projetos é para 10 anos, 7 anos. Aí nós vamos adiando e ficamos com esse crescimento pífio. 1 vezes 5, 1, menos 4, legal. Fomos saindo super bem da pandemia, todo mundo esperava menos 9, nós enfiamos com menos 4,7. Tem uma expectativa entre 3 e 5 ano que vem. Tem a crise hídrica, que é danada, nos preocupa. Vai ser uma das piores nos últimos 90 anos. Não acho que vai ter apagão, mas tem o risco de aumento de energia é claro que vai ter. Isso aí você tem uma pressão inflacionária maior. Isso tudo tem que ser administrado. Agora, o importante é, ou o setor produtivo assume a posição dele de fazer economia de Estado em todos os segmentos pilares dele, ou, e com políticas regionais, ou nós vamos ficar reclamando, como eu fazia isso, não sei os senhores, mas eu vivia reclamando. Então, isso aí é o que eu tinha a dizer a vocês, e muito obrigado aí. O Jorge, excelente, muito bom e muito legal a maneira direta e muito transparente que você nos brindou aí com as informações. Nós vamos ouvir agora o Fernando Torelli,
trazendo essa questão que, sim, é complexa, ela é macro, mas ela é composta pelos segmentos econômicos e o setor de saúde, principalmente nesse momento, e não só por isso, é um dos setores que mais emprega, mais gera renda e que mais movimenta uma cadeia produtiva de serviços e bens. E o Fernando Torelli vai nos falar um pouco como essa cadeia da saúde enfrenta e sofre as consequências dessas questões todas e dessas debilidades que o secretário Jorge acabou de falar. Fernando, à vontade. Boa tarde, Seu, boa tarde, secretário Jorge Lima. É um prazer estar participando dessa atividade e desde já cumprimento o secretário, principalmente pela vibração na defesa das suas teses e de acreditar da necessidade de reformas estruturantes para o nosso país, reformas estruturantes para que a gente possa, daqui 5, 10 anos, esse país ter um nível de produtividade muito maior do que tem hoje. Quer dizer para o secretário que eu fiz o estudei aqui o projeto Amandala, e o segmento saúde tem muitas questões bem importantes relacionadas à Mandala. Mas eu queria, secretário, começar lhe falando sobre um pouquinho do nosso segmento e principalmente o que vem acontecendo, né? A saúde no mundo, ela por não estar preparada para o enfrentamento de uma pandemia, como foi a Covid, ela de alguma forma contribuiu muito para impactar na atividade econômica. Muitos países, e aqui no Brasil não foi diferente, a atividade econômica foi praticamente interrompida, aguardando que os hospitais se preparassem com leitos de UTI e toda uma infraestrutura para poder fazer o enfrentamento da Covid. Nós podemos verificar que essa infraestrutura não estava pronta e não estava preparada para o enfrentamento da pandemia. E nós vivemos durante esse período algumas características muito relacionadas a muitos dos pontos que você colocou. Por exemplo, um dos itens da Mandala é acessar insumos básicos. A nossa indústria nacional de insumos hospitalares, equipamentos hospitalares, ela não estava preparada para o aumento do consumo dos hospitais e nós tivemos que depender da importação de muitos insumos, como máscara cirúrgica, né, como avental cirúrgico, insumos de commodities básicas que a indústria não estava preparada, ou respiradores vindo do mundo inteiro, e tudo isso impactando na qualidade do atendimento e impactando no enfrentamento de uma grande pandemia. Então, um dos pontos importantes que o nosso segmento precisa ter uma política de Estado é efetivamente fazer uma análise da matriz produtiva de insumos da saúde para que nós possamos estar preparados como nação a abastecer as nossas instituições em momentos como o momento que aconteceu. Nós, além dos insumos depender de importação, muitos deles não existiam. Nós passamos por muito tempo com um risco iminente, em alguns lugares aconteceu, de abastecimento de recursos importantes para a manutenção da vida, né? E mais, quando nós adquirimos, o custo dele era multiplicado por 2, por 3, por 4. Né? Então, nós tivemos um aumento de custo nas nossas operações e risco de falta muito grande. Um outro ponto que o estudo apresenta é a questão que envolve de empregar o capital humano. Nós, durante essa pandemia, nós temos um estudo da Fiocruz mostrando que 80% dos brasileiros que entraram no respirador com Covid, eles foram a óbito, em função de que nós tínhamos o leito, tínhamos o equipamento, mas não tínhamos a mão de obra qualificada, com um médico intensivista, com um fisioterapeuta, com um enfermeiro, para poder atender um paciente grave. Muitos hospitais no Brasil ampliaram, dobraram, estados dobraram o número de leitos de UTI, só que não necessariamente nós tínhamos a força de trabalho qualificada para poder fazer o enfrentamento adequado. Então, a questão do capital humano no nosso segmento, ela é mais do que estratégica. Nós somos, talvez, a única indústria que não substituiu gente por máquina. Eu trabalho num hospital que tem 3.100 colaboradores
e nós, na maioria dos hospitais, o hospital ele é no município o maior empregador, porque o hospital é gente cuidando de gente, né? E esse é um ponto também, um ponto importante da nossa indústria. Um outro ponto que nós temos que considerar e que eu entendo muito importante é que durante a pandemia muitos brasileiros de outras patologias tiveram suspensos seus procedimentos em função de que o Brasil e o sistema de saúde ficou dedicado ao enfrentamento da Covid, aumentando filas de cirurgias, filas de consultas especializadas. Então, nós devemos ter muitos brasileiros fora do mercado produtivo aguardando fazer uma cirurgia cardíaca, aguardando fazer uma cirurgia ortopédica. Então, a matriz produtiva da saúde ela está totalmente vinculada à atividade econômica. Nós já chegamos a ter 50 milhões de brasileiros com planos de saúde. E quando nós tínhamos o desemprego de 5%. Hoje nós estamos com 48 milhões de brasileiros com plano de saúde, porque o número de beneficiários de plano de saúde está diretamente relacionado à questão da empregabilidade, da atividade econômica. Então, o segmento de saúde suplementar ele precisa de uma economia forte, de uma economia que emprega. E quanto mais a saúde suplementar é forte, menos o Sistema Único de Saúde é sobrecarregado nas suas filas de atendimento. Então, hoje nós temos no Brasil 48 milhões de brasileiros com plano de saúde e o restante todos dependendo única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que é um sistema subfinanciado. E a pandemia também nos ensinou um ponto importante. O hospital da cidade ele é muito importante. E muitas das cidades, muitos dos municípios do Brasil têm hospitais filantrópicos, santas casas, que possuem subfinanciamento e um nível de endividamento muito grande. Então, também como indústria, nós temos que encontrar uma forma de gerar a condição de tirar esses hospitais de uma situação financeira muito ruim, criar linhas de financiamento que efetivamente entenda a saúde como uma indústria estratégica, porque ficou muito claro, né, que é o hospital da sua cidade que fará de uma forma briosa o enfrentamento de situações como as situações que nós estamos vivendo hoje. Então, o que nós vivemos como indústria? Né? Nós vivemos aumento de custo de materiais e medicamentos, né, em função da questão cambial, da questão da escassez e do aumento de consumo com a Covid. Nós vivemos uma necessidade de contratar mais pessoas, o CAGED da área hospitalar é positivo, porque nós contratamos e cada vez mais pessoas para que as nossas estruturas possam funcionar. E nós vivemos, que é um outro ponto aqui também da Mandala, um ambiente jurídico regulatório eficaz, né? Nós estamos hoje vivendo alguns pontos importantes da nossa indústria, como a questão da reforma tributária, onde nós corremos risco de aumentar a tributação nos hospitais, e nós, como entidade, não defendemos a redução dos impostos, nós sabemos da necessidade do financiamento do Estado, mas nós não podemos sair de uma pandemia onde nós fizemos um enfrentamento heróico e, ao final dessa pandemia, com todas as dificuldades que nós tivemos, nós ter nossa carga tributária ampliada. E nós vivemos algumas questões muito relacionadas a esse ambiente político que o secretário colocou. Nós temos tramitando hoje no Congresso vários projetos de lei que aumentam significativamente nossos custos, custos de recursos humanos, com definição de piso salarial, e que nós, em momento algum, queremos discutir a justiça ou a injustiça, porque nós acreditamos muito nos trabalhadores da saúde e nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte dessa categoria. Mas muitos desses projetos não têm a menor sustentabilidade para o município, para o Estado ou para a matriz produtiva como um todo, né? Então, nós vivemos um enfrentamento de uma pandemia com aumento de custos, com a necessidade de mais profissionais qualificados, que também são profissionais que têm um custo elevado, e de heróis, nós corremos o risco de ter uma indústria que pode ter um aumento de desemprego, que possa passar por uma crise maior de financiamento e com marcos legais que podem impactar diretamente a nossa sustentabilidade. Então, nós acreditamos na necessidade de maior eficiência do sistema, maior eficiência do Brasil como um todo,
e nós estamos dispostos, através das nossas instituições representativas, a fazer essa discussão com a responsabilidade que ela deve ser realizada. Mas, para finalizar, eu acho importante a gente deixar muito claro o que é a nossa indústria, né? Nós representamos 9,3% do PIB e nós somos uma indústria estratégica e ela está diretamente relacionada à atividade produtiva e à atividade econômica. E a Covid, infelizmente, deixou mais agudo ainda essa relação. E o que nós queremos é que, efetivamente, nós tenhamos uma matriz de Estado, não uma matriz de governo. Infelizmente, nós temos, nos últimos 6, 7 anos, para não falar de um único governo, o Ministério da Saúde trocando de ministro, ou seja, você tem uma política sendo modificada a todo momento. Nós precisamos construir um plano nacional de Estado para que a indústria da saúde efetivamente tenha condições de estar cada vez mais forte. E lembrando que o Brasil é um dos países que dobrou a população no menor tempo, né? Em 1970, na Copa do Mundo, nós éramos 90 milhões em ação para frente Brasil, né? Em 2005, nós já éramos 180 milhões de brasileiros. Em 1964, a expectativa de vida do Brasil era 56 anos. Hoje ela supera 70 anos. Então, nós fizemos uma revolução social, uma revolução com a participação de todos os entes da sociedade, uma revolução sanitária, fizemos o enfrentamento à maior pandemia da nossa geração e nós estamos dispostos a participar de todas as discussões para que a indústria da saúde possa cada vez mais se tornar um plano de Estado, um plano de 10, 15, 20, 50 anos, e não políticas e normativos legais que todo mês você tem que estar preocupado que pode impactar na governança e na sustentabilidade do nosso segmento. Então, essas são as minhas considerações iniciais, e aí depois nós passamos para algumas perguntas. Obrigado. Fernando, muito obrigado, Torelli, pelas suas palavras, e acho que a gente consegue aqui colher alguns elementos, e eu vou devolver aqui ao secretário Jorge Lima 3 pontos em relação àquilo que você falou que dialogam com o que ele também abordou. O primeiro deles, secretário, sendo a secretaria também de produtividade, competitividade, o Torelli aponta essa questão da vulnerabilidade do setor de saúde, e no governo vocês devem ouvir que outros setores também têm como consequência vulnerabilidades importantes pela desindustrialização do país, praticamente em alguns setores, e o da saúde um deles, insumos na área farmacêutica, insumos para a área de equipamentos, etc. Dentro da secretaria, como que esse tema tem sido tratado? O setor comum precisa ser olhado diferentemente? Esse é um ponto que eu gostaria de ouvir o senhor. Bom, vamos por partes. Primeiro, a minha secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, né? A outra que o caso é que tem o total, somos vários que compõem a de produtividade e empregabilidade. Eu digo o seguinte, vamos por partes. Primeiro, o seguinte, questão da reforma tributária. A reforma tributária, ela tem um princípio da reforma tributária diminuir o imposto de renda, tá, de uma parte da sociedade para pagar menos e a outra parte pagar mais, ok? Isso é o princípio básico. E buscar uma simplificação. Isso era o nosso sonho. Pois bem, tem desequilíbrios, o governo está conversando, o setor tem que participar, tem que dar soluções. Agora, olha que coisa engraçada. Eu falo aí com 1.250 empresários e tem um grupo aí de mais de 100 associações que eu falo. Até vou incluir vocês agora, se quiserem participar, aonde a gente conversa sobre o custo do Brasil. Um mês e meio atrás, eu pedi, gente, me manda proposta. De 100, eu recebi 5 propostas. Propostas, 5. Críticas, 95. Aí não dá. Não adianta também, gente, sendo sincero. Eu preciso saber, você está pegando discussão de saúde? Tá, não vai mexer aqui, mas eu mexo aonde? Isso é uma coisa que está sendo discutido. Se eu mexer num lugar, eu aumento saúde. Então não é saúde. Aí eu equilibro de que jeito? Essa discussão ela tem que ser participativa, mas também tem que vir com soluções.
E isso é um processo. Eu tenho visto o sacrifício. Eu juro para vocês, eu já tinha o ministro Paulo Guedes em alta consideração antes de vir para cá, e é ele e o Carlos da Costa, que fizeram com que eu viesse. Mas eu vejo um ministro com a resiliência, com a capacidade de querer fazer aglutinações. Então, nós estamos num momento agora que foi para o Congresso, e dentro do Congresso existe essa discussão. O que não dá é não fazer. Então, nós temos que equilibrar, tem que ser participativo. Tem que dizer, tá, não tira daqui, tira dali, e aí compor dentro de um racional que não pode quebrar o teto fiscal. É a única coisa que a gente não pode abrir mão. Porque isso dá impeachment no presidente, nós já vimos isso em outros. Da mesma forma também que não pode dar uma responsabilidade fiscal nem no ministro Paulo Guedes. Mas ele está super aberto às propostas. E eu falo a vocês que eu estou extremamente satisfeito pela competência de conhecimento tributário do relator. Ele conhece muito e é outro também que está super aberto à troca de ideias, o que dá para fazer aqui e não dá. O que não dá é se cada setor falar, não mexe no meu, mas também não indica que vai mexer no outro. Aí não tem solução. Por isso que 7 presidentes tentaram fazer e não fizeram. Não tem jeito de fazer uma reforma tributária no Brasil, entendeu? Sem que tenha alguns equilíbrios. Alguns pagam um pouquinho mais, outros menos. Não tem como, basta estudar. Agora, qual deve ser pela importância do segmento é que tem que se discutir. Aí tem 503 deputados que vão opinar. Agora, o pior cenário que pode acontecer para a gente é fazer, não vou fazer nada. Nós vamos continuar pagando os 34 de carga total, entendeu? E não tem solução. Você pode fazer acertos também depois. Então, o importante é participar. O Sabino, que é o relator que está no Congresso, ele tem falado com diversos. Procure, peça onde ele vai receber. Entendeu? Os deputados estão querendo. O meu medo é não fazer. Não fazer é não fazer agora, não fazer no outro governo, e sabemos também que, dependendo do governo que vier, são governos nitidamente de aumentar impostos, só fizeram isso a vida inteira. Nós saímos dos últimos 12 anos, 16 anos de uma carga tributária de 22, 29 para chegar nos 34. Então, não acha que vai ser na outra ponta que vai mexer. Dependendo do que vier aí de eleição, nós vamos passar mais 4 ou talvez 8 anos, de novo com a carga tributária em cima, que não é filosofia de algumas tendências de mexer em carga tributária. Pelo contrário, é aumentar. Você não pode mexer no Estado. São contra privatização, são contra tudo. Não dá. O outro assunto colocado rapidamente, que é muito importante, é de insumos, que eu também vi isso. Insumos, realmente, não é questão. Nós precisamos ter um desenho estratégico no Brasil para a indústria, baseado em 2 pontos. Eu tenho que tirar o custo do Brasil, por isso eu sou defensor da desoneração da folha, e depois temos que aumentar a competitividade. Nós estamos num mundo globalizado que, se você não for extremamente competitivo, entendeu? Você não vai conseguir. Então, nós temos que fazer essa reengenharia de não sobreviver a alguns segmentos em cima de subsídios. Vamos ter que entrar na competitividade. Para isso, tem que desburocratizar, tem que fazer o arcabouço do custo do Brasil, mas também precisamos começar a pensar que nós vamos enfrentar a globalização cada vez mais feroz entre países. Isso está claro. Na parte de regulatório, ele está coberto de razão. O que tem de regulatório nesse país? Você tem noção, nós estamos revisando 300 mil, que eu falei com vocês. Tem regulatório aqui de 1940, 1960. E nós estamos num mundo completamente diferente. E, por último, o capital empregado. Esse, talvez, é o que mais me preocupa. Eu fiz um estudo que, se o Brasil crescer 3 anos consecutivos de 5%, nós não temos capital humano. Nós destruímos a educação desse país. Eu sei que eu sou muito criticado quando eu falo isso, mas eu sou muito sincero. Acabamos com o curso técnico, acabamos com a formação de mão de obra, estrangulamos as empresas para que elas pudessem fazer o treinamento. Pega aí de vocês uma das áreas mais importantes, eu já lidei, já fui presidente de empresa de serviço, e um dos core business meu era a limpeza hospitalar. Como é que eu treino um cara em limpeza hospitalar? Eu ponho ele no dia seguinte, estou com um curso de 6 horas e mando ele fazer. Nós temos que ter uma cultura de formação de mão de obra nesse país. Nós precisamos alterar isso urgentemente. Nós temos que formar, e não é só formar curso superior, não. Eu preciso formar pessoas para a educação, para saúde, como eu preciso formar na área de serviço. Isso é a base de crescimento de qualquer país. Olha a Coreia, olha a China, olha qualquer país. Olha a Singapura. É base escolar, mas também de capital humano empregado. Não é só escola básica, não é só escola fundamental, não é só nível superior. Eu tenho que fazer preparação de mão de obra, eu tenho que gerar isso. E isso não pode ser uma responsabilidade só do setor produtivo, não. Bom,
Nós temos que ter políticas públicas para isso. Esse é o item, talvez, que mais me preocupa. E uma coisa, Tonelli, eu tenho batido demais contra alguns projetos que estão andando lá, que não são nossos, pelo menos não é da nossa secretaria, isso faz parte do desejo democrático, de pisos salariais. Nós temos experiência que todos os países no mundo, e eu vivi isso, uma das grandes coisas que o Paraguai fez para começar a crescer foi justamente quebrar pisos e quebrar os reajustes automáticos. Isso foi feito na Malásia, isso foi feito na Indonésia, isso foi feito em Singapura, isso foi feito anos atrás nos países escandinavos, antes deles chegarem aonde eles chegaram. Essa política de querer fazer piso, aumentar, você gera desemprego. Você não gera emprego. Sabe? Eu falo muito esse negócio do que sou muito criticado e sou engenheiro, o piso salarial de engenheiro, você não ajuda a arrumar emprego para engenheiro. Você ajuda a pejotizar um monte de gente contratada como PJ ou contratado com outro nome para não caracterizar que é engenheiro. Não resolve isso. Nós temos que facilitar, desonerar, criar ambiente para que a empresa pague mais. E não o Estado determinar quanto que a empresa vai pagar. E aqui tem outro problema também que nós temos no Brasil. Se você ganha muito dinheiro, você é penalizado. Parece que ganhar de ter lucro no país é crime. Às vezes eu escuto isso, mas eles ganham demais. Meu Deus! Desde quando o lucro é crime? Ué, nós estamos ficando doidos. Então, eu concordo em gênero e grau, tem algumas coisas que rodam, como não cumprir o reajuste de farmacêutico acordado, e sem segurança jurídica. Espera aí, gente, nós temos que ter um pouco, nós temos que tirar o Estado de cima, ao invés de estar olhando o setor de saúde, porque como é que eu faço um modelo trabalhista que facilite? Olha a carga horária distribuída dentro de hospital, eu conheço muito de hospital, que eu era fornecedor de serviço de hospital, de limpeza, de manutenção, a ISS, que eu fui presidente, era isso, eu tinha 23 mil empregados só no Brasil, na América Latina chegava a 80. Então, o quê? Não dá. Então, nós precisamos sair desse arcabouço da interferência do Estado nos setores todos os dias. Você levanta de manhã cedo, eu já tive empresa que eu fui presidente, senhores e senhoras, e o meu departamento tributário era maior do que o meu departamento comercial. Isso é loucura. Isso é insanidade completa. Então nós temos que lutar. Então eu concordo com o Tonelli, tem algumas bombas relógios aí rodando e nós temos que movimentar e explicar, não faça isso, você não gera emprego. Você gera desemprego, você gera informalidade. A lei do menor aprendiz para a área de serviços, ela é um crime. Algumas profissões, não. Eu acho que um pai de enfermeiro, entendeu? Gostaria que o filho fosse enfermeiro. Agora pergunta ao auxiliar de serviço de limpeza se ele gostaria que o filho dele fosse auxiliar de serviço de limpeza. Pelo amor de Deus! Hipocrisia pura de dizer que é protecionismo. Nós nunca vamos fazer isso. Aí você multa a empresa porque ela não conseguiu. É lógico que ela não vai conseguir, porque ninguém quer. Então, assim, nós temos que ir para o embate de uma economia de Estado. E a principal coisa que o Tonelli falou, precisamos criar um plano estruturante para a saúde, para turismo, para a educação, que ele não seja transformado a cada 4 anos. Não dá, gente. Ou nós não vamos sair de onde nós estamos. Olha o projeto de educação que foi feito na Coreia. Durou quantos anos? Olha o da China, mais de 20 anos, projetos estruturantes. Então nós temos que estruturar agora. Se cada um que entrar falar, não acredito nisso, rasga. Troca outro, põe o outro, tira outro, tira outro. E deixo aqui meu testemunho. A área de saúde do Brasil, o que nós viramos o Covid, é uma questão política. O Brasil virou questão política o Covid. Mas, quando eu olho os números mundiais, o profissional de saúde do Brasil foi um show. Foi um show. Com os recursos que a gente tinha, com a despreparação que a gente estava, eles merecem aplaudir de pé mesmo. Foi um show. Morreu 400 mil? Sim, mas podia ter morrido muito mais. Porque eles foram de uma dedicação, de uma preparação. Os senhores donos do hospital, é louvável. Agora, desburocratiza, querido. E nós pegamos a pandemia, agora não vai ter outra, sei lá. Vai ter terceira onda, quarta onda, não importa. Importa que temos que fazer uma economia de Estado. E projetos estruturantes para cada um dos pilares estratégicos nossos. Saúde, educação e outros. Torelli, e você, olhando de fora do governo, tem uma percepção no setor de que o governo se mobiliza, diferentemente do que aconteceu até agora, nessa direção de tornar o ambiente de negócios mais favorável para o setor? Eu acho que você tem um governo
que está brigando muito por isso, né? Acho que o secretário colocou a complexidade da missão de um ministro da Economia, de um secretário, com todas as ingerências políticas e com que o Brasil vive na polarização. Nós deveríamos estar enfrentando a pandemia e pensando no Brasil do futuro, num ambiente político com muito debate, com muita discussão, mas não com esse ambiente agressivo que faz com que tudo que um lado apresente, por ser desse lado, ele é ruim e ele não será valorizado e não será dado encaminhamento. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? E vai ser muito difícil a gente conseguir evoluir se a gente não conseguir, pelo menos, pacificar algumas pautas importantes. Nós, da área da saúde, nós defendemos a questão do livre mercado, da menor regulação, da eficiência, do nosso papel no segmento produtivo. Nós estamos, secretário, sempre com as nossas lideranças, ou no Congresso, ou junto ao governo, apresentando propostas, levando sugestões. Nós queremos estar construindo as alternativas para o sistema. Criticar é fácil, reclamar é fácil, só que a complexidade da solução é muito complexa. E nós temos que, como geração, deixar um legado, porque se nós não aproveitarmos a janela que nós estamos vivendo pós uma pandemia para criar um plano estruturante de saúde, as próximas gerações vão dizer para nós: vocês viveram isso e nos deixaram um sistema igual ou pior do que estava antes. Então, em respeito àquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que tiveram... Nós, profissionais de saúde, secretário, nós tivemos muitos colegas, muitos profissionais de saúde que foram a óbito durante a pandemia no enfrentamento, porque nós ficamos na trincheira do combate. Quando todo mundo foi para o home office, nós fomos para o front office. E os profissionais de saúde hoje estão cansados emocionalmente, fisicamente, mas estão na batalha e não vão abandonar a batalha. Só que tem um problema importante. Nós temos que aprender com nossos erros, com os nossos acertos, e sair dessa pandemia com um plano estruturante de Estado de 40 anos para a saúde no Brasil, para que a gente não fique semana que vem discutindo uma nova mudança que vai fazer com que o segmento seja atrapalhado. Acho que o governo tem se esforçado para isso. Só que nós vivemos um ambiente político que ele não é frutífero para que a gente consiga fazer grandes acordos, né? A gente tá vivendo muito o conflito, né? E eu acho que esse é um ponto importante. Nós não podemos deixar o horizonte voltar para 23. Nós temos que aproveitar 22 para fazer alguma coisa, porque se o ambiente político agravar, nós vamos voltar a conversar em 23, nós vamos perder 22. E, de novo, nós temos responsabilidade como geração de deixar uma saúde melhor pós a pandemia, porque nós seremos cobrados por isso pelas gerações futuras. Secretário, mas esse ambiente político que a gente vive hoje não é muito diferente do que governos passados também, em determinados momentos, enfrentaram, né? Isso nos condena a não avançarmos, porque a expectativa de que o ambiente político melhora é muito pouco provável. Não há um arranjo a ser feito na sociedade, é uma característica do momento, da sociedade, e em não havendo... Você acha que nós estamos condenados a realmente não conseguir avançar nessas agendas que destravam o país? Odisseu, primeiro, Torelli, putz, eu ouço você, eu vou até te convidar para a gente almoçar, porque nunca vi pensar igual. Eu tenho procurado pessoas que pensam igual a mim. Até que, enfim, achei um que tem a mesma visão de saúde. Nós vamos ter que almoçar um dia desse aí para a gente trocar figurinha, entendeu? Porque eu penso, nossa, eu vejo você falar, é como se eu estivesse falando, eu fico até rindo aqui, minha cabeça só fica assim, ó, porque eu estou pensando muito igual. E eu queria só dar um testemunho, né, Torelli, só para você ver o que você falou, para responder o Odisseu. Me digam, eu conheço 110 países bem, gente, eu operava nesse país. Me diga qual país que chegou ao desenvolvimento sem educação, saúde e economia forte. Me dê um. Me dê um. Saúde é estratégico, não pode ser tratado por movimentos temporais, não. Saúde é estratégico. Como é a educação, o capital humano que está dentro
parte dentro da educação, parte não, parte também temos que facilitar o setor produtivo. E aí você pergunta para mim assim, mas sempre teve isso? Não, sempre teve, mas nunca também teve alguém querendo fazer reforma estruturante igual nós estamos querendo fazer. O Brasil ficou 40 anos parado em reforma estruturante. Olha a saúde aí, o tanto que ela sofre. Vocês que são de saúde, é regulatório, muda toda hora, uma hora é para a direita, uma hora é para a esquerda, uma hora aí pegamos agora no assunto Covid, virou político. Então, devia fazer. O Torelli falou uma coisa que a gente devia estar no processo de brainstorm, de falar o que deu certo, o que deu errado. Puta, na hora que ele falou isso, eu morri. Como é que você faz uma empresa quando você está quase quebrando? Faz o turnaround e pergunta o seguinte: não quero quebrar de novo. Pergunta a ele, que é CEO, nós fizemos isso a vida inteira. Não, nós estamos ainda discutindo se a vacina que não foi paga foi corrupta, não foi paga. Pô, bom, evolui, passa um passo para frente, porque nós estamos levando. Então você me pergunta, me dá medo? Dá. Me dá medo porque os outros não quiseram fazer, por vários motivos também, aqui eu não estou responsabilizando, eu odeio falar de política, eu gosto de falar de economia de Estado. Agora, a verdade é que a janela, e o Torelli colocou isso numa preciosidade incrível, nós temos uma janela que vai até dezembro. Ou nós voltamos a falar isso em junho de 2023. Essa é a nossa realidade. O passado não acontecia porque nós não fomos para a reforma estruturante. Nos últimos 12 anos, 16 anos, gente, qual reforma estruturante a gente fez no país? Estruturante. Eu digo, os últimos, eu acho que 2, mas são os últimos 4 anos que a gente fez a primeira, a Previdência, a Trabalhista, que o Temer tocou, teve a Previdência. As estruturantes, tem anos que nós não estamos mexendo com isso. A indústria, ela foi criada no Brasil com muito incentivo, sem dar a ela a competitividade que é direito dela. Então, eu não dou incompetitividade, eu dou um benefício, eu dou outra coisa, eu fecho barreira, mas nós sufocamos a indústria por falta de política de destravamento do custo Brasil. É isso. Nós vivemos uns anos e anos com guerra fiscal de Estado aqui para levar a indústria, e aí o cara sabia lá, paga daqui 50 anos. Não, devia ter uma política de desestruturação para ser competitivo, para ele estar lá. Então, nós sempre viemos nessa guerra fiscal, nessa guerra de CMS. Pô, mas chega, nós temos que estruturar o Brasil. Com a logística 12,7 do custo nosso, comparado com 7,7 dos Estados Unidos, que é um dos itens que pesa mais para a indústria, não vamos chegar nunca. Então, a preocupação, e aí eu te falo disso, a minha, pelo menos, que vim pelo Brasil, que tem uma agenda de Estado, entendeu? E vejo o governo querendo fazer, senão nem estaria aqui, a minha preocupação é entrar no jogo político antes da hora. E isso, eu tenho muita confiança ainda no Congresso, que é reformista. Mas se isso antecipa, você está entendendo? Nós temos um risco de parar, voltar em julho de 2023, jogar 2 anos para fora. Já perdemos 2 com a pandemia, né? Praticamente 2 com a pandemia. Vamos perder mais 2, entendeu? E as agendas pessoais. Se as agendas pessoais começarem a ser mais importantes que a agenda Brasil, aí não tem como. Eu só acho que esse crise, que também, repito, parabenizo o Torelli de novo, pela colocação dele. Essa radicalização, ela está chegando no patamar perigosíssimo. Eu não sei, repito a vocês, compare os grupos de WhatsApp de vocês vão ver como é que tá. Tem famílias brigando. A minha família já rompeu a metade, porque a turma do lado, a turma de cá, eu morro de rir, gente, puta, briga, não pode falar, ficou chato. Um acusa, o outro acusa, briga. Minha família mesmo tem uma pancada de gente brigada lá, cara. Eu falei, gente do céu, esses caras loucos. Ó, deixa o direito de debater democraticamente. E outra coisa, essa radicalização, daqui a pouco ela vai para a rua. E aí, nós vamos ver. Não faz sentido. Não faz sentido a gente não dar o destino que esse governo foi eleito. Até o final do mandato dele, a proposta dele é uma proposta de reforma estruturante. Era de mudar o Brasil. Dê espaço para a gente fazer isso. Depois se julga o que se quer. Mas eu tenho um medo muito grande hoje ainda. Estou muito temoroso de ver que, porra, a forma tributária não anda, vamos acoplar, vamos fazer, já passou semana passada, passou para essa, talvez vai para outra, isso me preocupa. Porque quando tem um tema muito grande, desculpa tomar o tempo, vocês têm que entender isso. Quando a gente pega um tema muito pesado, igual a reforma tributária, o resto para. O polêmica fica naquele, eu tenho 15 projetos para votar. Então, a velocidade, e o Congresso tem se demonstrado bastante reformista, ela é a coisa mais importante para a gente agora até dezembro. Ou esses 500 estão lá, não vão sair. Eu não acredito que em janeiro, fevereiro, nós vamos manter o ritmo de votação. Lembrando que é democrático também, né? O cara tem que fazer a campanha dele, tem que voltar, tem que ir para a base dele para ser reeleito. Isso é democrático, gente. Agora, esperar que nós vamos fazer grandes mudanças no Brasil depois de março do ano que vem, eu particularmente não acredito.
Jorge, eu vou já te agradecer imensamente. A gente tem mais 2 minutinhos e meio e vou passar ao Torelli também para fazer uma última consideração antes da gente encerrar. Eu também tenho que dar um recadinho aqui no final. Deixo o agradecimento muito caloroso a participação aqui do secretário, foi ótimo. Torelli. Eu queria finalizar primeiro cumprimentando a visão do secretário e realmente a resiliência em continuar na luta pelas reformas estruturantes no Brasil. Queria enfatizar que o nosso segmento e as nossas instituições representativas estão participando ativamente desse processo, com propostas, sendo chamados sempre, participando tanto no Congresso como no Executivo, sendo propositivas e não só criticando o processo, mas com uma grande reflexão de como nação, como país, como sociedade. Nós não podemos perder 2 anos da nossa história e deixar, talvez, ou perder a oportunidade de deixar um legado para as nossas gerações futuras, né? Nós, do segmento saúde, enfrentamos a pandemia. A pandemia está vivendo um momento de recrudescimento, graças a Deus, e graças à vacina. E nós precisamos honrar todo esse sofrimento que nós vivemos junto como sociedade e encontrar um ambiente mais positivo, um ambiente de muito debate, mas um ambiente não polarizado, um ambiente de mais respeito, um ambiente de construção, para que a gente possa realmente ter aprendido. Senão nós não aprendemos nada. E deixar para o país um projeto estruturante de saúde que possa preparar o Brasil para qualquer coisa que estiver por vir, uma próxima pandemia, uma outra situação, mas nós não podemos mais deixar nosso país numa condição de saúde que não esteja preparado para o enfrentamento adequado para os riscos sanitários que nós vivemos. Então, obrigado a todos vocês. É um prazer e um orgulho poder estar participando desse debate. Bom, eu só quero também dizer que, na perspectiva do Sindiosp, o debate aqui, a conversa, o diálogo atingiu mesmo o objetivo, dizer que o sindicato tem buscado cumprir o seu papel de mobilizar os representados, os associados em torno das agendas que são importantes e relevantes para o setor. E, mais uma vez, agradecer a presença, Torelli, a sua e a do secretário, nesse momento aqui conosco, e enaltecer a importância e a relevância da parceria do Sindiosp com a Hospitalar. Eu que agradeço, Dirceu, perfeito. Acho que a gente teve um debate aqui de altíssimo nível, muita qualidade, acho que 2 pontos de vista, né? O lado da indústria, o lado do governo. Eu agradeço muito ao secretário pela disponibilidade, por estar aqui, por abrir todo o seu ponto de vista. Agradeço ao Torelli, que já é um grande parceiro nosso. Inclusive, Torelli, eu quero também fazer o mesmo convite que eu fiz no painel anterior, dizer que esse ano retomamos o SBF e que você e sua família é muito bem-vindo lá com a gente. Para quem não sabe, o SBF é o maior encontro de CEOs da saúde que existe. A gente está indo para a 18ª edição, então já estou feliz de saber que a gente vai conseguir realizá-lo presencialmente, mesmo que conseguindo todos os protocolos e todos os cuidados. Juliana, eu vou aqui quebrar o protocolo e sugerir que você convide agora, você for obrigada a convidar o secretário para esse encontro também. Convido com certeza, a gente entra em contato e convida. Acho que vai ser um grande prazer ter todos vocês lá para esse debate. Sindiosp também está super convidado, a gente vai conversar com vocês para isso, e quero dizer que é sempre uma honra para a gente ter esse nível de discussão e trazer esse nível de debate mesmo aqui, né? Então, muito, muito obrigada ao Sindiosp, obrigada, Dirceu, pela ótima condução. A gente tem um breve intervalo até a nossa próxima atração aqui na Digital Journey, porque a Digital Journey não para, e daqui a pouquinho o Adriano Londres vai falar sobre se todos sabem que o modelo de remuneração do setor precisa ser revisto, por que é tão difícil mudar. Também queria dizer aos participantes do painel que o nosso chat teve bastante comentário,
além das perguntas, seria legal vocês poderem acompanhar lá e ver o que a nossa audiência falou. E eu volto daqui a pouquinho, então, com o nosso Keynote da noite. Até mais, pessoal!